Oi, boa noite, graça e paz. Hoje eu fui tremendamente ministrada por duas palavras que chamam muito a minha atenção, falou muito ao meu coração. É o jovem rico, que se encontra em Marcos 10, a partir do versículo 17. E também em Provérbios, Provérbios 8. Provérbios 8. Não é Provérbios, perdão. Não é Provérbios, é Romanos. Romanos 9. Romanos 9. É tristeza de Paulo por causa da incredulidade de Israel, do povo incrédulo. A liberdade absoluta da graça de Deus. Vou falar um pouquinho desses dois assuntos que falaram tremendamente ao meu coração. Primeiro, sobre o jovem rico. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe disse. E lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Você já se fez essa pergunta? O que precisa fazer para herdar a vida eterna? Esse jovem fez, fica atento à resposta. E Jesus lhe disse: Por que me chamas de bom? Ninguém há bom senão um só, que é Deus. Jesus respondeu para o jovem rico que só há um bom, e esse bom é Deus. Porque Deus, Jesus e o Espírito Santo, eles são trindade, eles são três que são três em um, eles são um só em trindade. São três que se tornam um. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. O jovem, porém, respondeu: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Jesus, então, olhando para ele, disse: Jesus, ele o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens e dás aos pobres, e terá um tesouro no céu, e vem e segue-me. Esse jovem rico, ele seguia todas as leis, todos os mandamentos, ele honrava pai e mãe, ele guardava tudo que a palavra de Deus mandava ele fazer. Mas ele tinha uma coisa que era contra a palavra de Deus. Ele era muito apegado a seus bens materiais, muito apegado. Era muito rico. Deus ali não estava, quando Deus diz, vende tudo, divide com os pobres, segue-me. Deus estava mandando ele desapegar dos seus bens materiais e seguir a Cristo. Como é que você prioriza Deus? Diz que Deus está no centro da sua vida e na hora de ajudar uma pessoa você tem dom. Na hora de ajudar um mendigo, na hora de ajudar uma pessoa que está com fome, com sede ou até mesmo nu. Que amor é esse? Que amor é esse? Deus, ele deu seu Filho unigênito para que ele morresse por cada um de nós. E a gente é tão apegado aos bens materiais que a gente não pode doar o nosso melhor. Se a gente estiver doando o nosso melhor, a gente já abre mão e não quer mais seguir a Cristo. Mas ele, contraído com essa palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Em outras palavras, ele não precisou responder a Jesus. Ele simplesmente entristeceu seu coração e saiu. Então, ele estava renunciando Jesus para viver os bens materiais, para viver o que ele tinha aqui na terra. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza, aqueles que são apegados a bens materiais, aqueles que não amam o próximo como a si mesmo, aqueles que não renunciam o seu melhor pela vida de alguém. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Quanta explicação Deus ele nos dá sobre a riqueza, sobre os bens, sobre valores que não irão nos levar ao céu.
É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Aos nossos olhos, nunca, jamais que um camelo passaria pelo fundo de uma agulha, né? Mas aqui é uma comparação que Deus faz, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E quando Jesus fala rico, ele fala, não é daquele que só tem riquezas, bens materiais, não. Ele fala do orgulho, da soberba, daquele que não é humilde, daquele que não sabe dividir o pão, aquele que não sabe dividir nada. Ele fala de absolutamente todas as áreas da nossa vida, quando deixamos de ajudar o próximo em todas as áreas, seja ela física, mental, espiritual, emocional, em todas as nossas áreas. E eles se admiraram ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá, pois, salvar-se? Pergunta boa, né? Quem poderá, então, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Olhando aos nossos olhos, nenhum de nós vai para o céu, nenhum de nós tem salvação, porque somos pecadores, vivemos pecando, muitas vezes vivemos até mesmo do pecado. Renunciar ao pecado é tão difícil, mas não é impossível. E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que coisa linda. Você tem coragem de deixar tudo para seguir Cristo? Eu tenho tentado. Não sei se eu tenho conseguido, mas eu tenho tentado. E Jesus respondendo disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receberá 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs e mães, e filhos e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Eita glória! Que promessa maravilhosa Deus tem feito para mim e para você, que tem priorizado Deus, que tem tentado botar Deus no centro das nossas vidas. E no século, porém, muitos primeiros serão derradeiros, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Muitos daqueles que a gente acha que vão, não irão, e muitos daqueles que a gente, o que a gente acha que não irão, irão, e aqueles que a gente tem certeza que vão. Eu estou trocando as bolas aqui, ó. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, muitos derradeiros serão os primeiros. Ou seja, aqueles que eu acho que vão estar lá, muitas vezes não estarão. E aqueles que eu acho que não estarão, estarão. Eita glória, eita glória, eita glória. Recebe essa promessa de Deus na tua vida, meu irmão, minha irmã. Prioriza Deus. Não importa qual a situação que tu está passando. Não importa se é no teu casamento, se é no teu namoro, se é no noivado. Não importa a perseguição, não importa o deserto, não importa a luta. Recebe a promessa que Deus te faz hoje, meu irmão e minha irmã. Recebe essa promessa. Se credes, verás a glória de Deus. Deixa tudo que tens e segue a Cristo. A caminhada ela é longa, mas no final o galardão é certo. Todos os dias eu tento ter uma comunhão santa, ter uma santidade santa e ter uma intimidade santa com o meu Deus. Sou falha, sou pecadora, porém, todos os dias eu me arrependo e tento ser uma pessoa melhor. Eu tento não fazer, não cometer os mesmos erros, embora eu cometa, mas eu tento não cometer. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, não porque ele era perfeito, mas porque ele tinha um coração contrito, coração quebrantado diante do Senhor. Ele reconhecia quando ele errava, ele reconhecia quando ele precisava se humilhar e pedir perdão para Deus. Você tem reconhecido quando você erra, você tem se humilhado diante da face de Deus, você tem se humilhado diante do reino, da presença, do templo, da casa de Deus? Vamos nos humilhar diante de Deus. A palavra de Deus diz que os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Nós, cristãos, devemos nos humilhar
diante a face do Senhor, diante do seu templo, do seu altar, da sua glória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a dica de hoje, essa é a palavra de hoje. No outro vídeo eu vou estar falando sobre Romanos 9, para a honra e glória do Senhor, que é um capítulo rico, cheíssimo de coisas boas para cada um de nós. Amém?